rancor prejudicam o portador. Raiva, ódio e rancor prejudicam o doador. Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube do Consolador. Vamos fazer a nossa prece inicial, aproveitando um momento de reflexão para estudar, para aprender, para assimilar as bênçãos do conhecimento espírita que liberta da ignorância e que esclarece, ampliando a consciência. Deus, Pai de amor e bondade, a nossa gratidão por tudo que temos recebido, principalmente os ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre querido. Muito obrigado, Jesus, por teres vindo à Terra e por nos ensinar o caminho da verdadeira vida. Abençoe o nosso propósito de ampliar o nosso conhecimento da vida e da morte, de ampliar o nosso raciocínio, a nossa consciência cada dia mais. Que a tua paz, Jesus, esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos estudar. Obrigado, Andréia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, como fazemos às terças-feiras no Consolador, momentaneamente, através dos meios virtuais, por conta do isolamento social, mas em breve, se Deus o permitir, pessoalmente. Nós estamos estudando o quarto livro, a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. É a parte que fala dos sofrimentos e da felicidade que temos aqui na Terra. Hoje nós vamos ver as questões 937 a 942. Vamos falar de decepções, ingratidão, afeições rompidas, vamos falar de uniões antipáticas. A questão 937, já dando início propriamente dito ao nosso estudo, ela fala da ingratidão, né? Aquela pessoa que sente a ingratidão por parte de um amigo, de um parente, de uma pessoa que ela ajudou, ela sofre com isso, né? E a pergunta é exatamente: essa ingratidão não é uma fonte de sofrimento, né? E a resposta, sim, mas não deveria, né? Porque a ingratidão, na verdade, existe se nós formos egoístas. Por quê? Porque a gente deve fazer o bem ao próximo sem esperar nada de volta. E se regozijar e ficar feliz e ficar satisfeito pelo bem que fizemos, não por um agradecimento, por um reconhecimento, por um mérito, por algo que eventualmente a gente receba de volta, né? Isso pode ser uma consequência, será muito bom, será muito bem-vindo, né? Mas nós temos que amar por amar, ajudar por ajudar, pelo prazer de ajudar, pela felicidade de estar fazendo algo por alguém que necessita. Só isso, né? Lembremos de Jesus, que foi, né, a criatura mais evoluída entre nós e não foi compreendido, né? Foi crucificado. Ou seja, Jesus, que não tinha culpa nenhuma, que não tinha
defeito nenhum, ele acabou, né, não sendo compreendido, né? As criaturas foram ingratas com ele, quanto mais nós, né, simples pecadores, naturalmente que vamos padecer ingratidão, né? Mas a gente tem que entender, né, que a ingratidão é uma prova para a gente perseverar na prática do bem, né? Então, se nós estamos sofrendo por conta da ingratidão, é por querer reconhecimento, é por orgulho. Então nós temos outro problema a superar, né? Temos outra questão a trabalhar em nós mesmos, né? Questão 938. Então estamos vendo o Livro dos Espíritos e a questão 938, ela fala assim: e se a criatura, se a pessoa, né, ela fica com raiva, eu estou vendo o Livro dos Espíritos, ela fica com raiva por causa da ingratidão, né? E aí? Você faz o bem e aí a pessoa te devolve, né, com ingratidão. Então, enfatizando o que nós vínhamos falando, né? Se a pessoa fica com raiva por conta da ingratidão, ela vai sofrer, né? Mas ela é a arquiteta desse sofrimento, porque na verdade devia fazer o bem e se libertar daquilo. Acabou. Eu ajudei alguém, eu fiz o bem, é o que me competia fazer, estou feliz por isso. Se o outro vai reconhecer, se o outro vai agradecer, né? Isso já não me compete mais. Então é um erro, né? O texto diz assim: o homem de coração, ele é feliz pelo bem que ele fizer, né? E se ninguém reconhecer, não tem importância, né? Vai haver um reconhecimento na vida espiritual. Enfim, é o ingrato que vai sofrer as consequências da sua ingratidão. Eu não tenho porquê, né, achar que tem que haver algum reconhecimento. Isso é orgulho, vaidade e equívoco nossos. Vamos à questão 938A, né? Essa criatura que sofre por conta da ingratidão, que tem essa compreensão incompleta da caridade, né? Ela pode achar que era melhor ser insensível, né? Porque ela se afeiçoa a alguém que ela ajuda, e aí depois esse alguém não reconhece a ajuda que recebeu, e a pessoa fala assim: era melhor eu não me afeiçoar, eu não me vincular, não simpatizar com essa pessoa que eu estou ajudando. Era melhor que eu fosse um insensível, que ignorasse a dor pela qual ela passava antes da minha ajuda, né? E o texto fala, se a pessoa pensar assim, ele está buscando, né, a felicidade do egoísta, uma triste felicidade, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, todos nós temos os nossos defeitos, todos. A Terra é um lugar de provas e expiações, não tem criaturas perfeitas aqui. Então é natural que algumas, dentre aquelas que receberem ajuda, não vão reconhecer, não vão agradecer, não vão compreender. Então nós que somos um pouquinho mais esclarecidos, pretensiosamente mais esclarecidos, né? Porque a gente estuda o Livro dos Espíritos, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que saber, né, que a pessoa pode não reconhecer, pode não agradecer, mas isso não muda nada na minha existência. Eu tenho que continuar servindo, eu tenho que continuar ajudando, né? Tinha uma frase que eu sempre lia no Bombeiro, lá em São Paulo, perto da Praça da Sé, uma frase muito grande, estava escrito assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então é isso, né? Nós temos que praticar a lei de amor, justiça e caridade sem esperar, né, nada em troca, né? E Allan Kardec acrescenta no comentário, na sequência, que nós somos
seres humanos e os homens, as mulheres, necessitam de amar e ser amado, né? Então a gente tem que se afeiçoar às pessoas assim, mesmo que elas não retribuam, né? A gente tem que encontrar a felicidade no amar, no doar-se, né? Fazer o bem sem esperar nada em troca. É isso, né? Na verdade, a felicidade verdadeira vai estar no ato de doação, né? E não no ato de agradecimento, que pode nunca vir. Passemos ao tópico seguinte, da questão 939, questões seguintes, que trata de união antipática, né? Nós sabemos que a gente simpatiza com as pessoas quando a gente tem uma identidade de propósitos, né? A gente se afeiçoa. Então, eu costumo dizer, durante os nossos estudos, lá na Casa Espírita do Consolador, que nós estamos lá, né, naquele momento, por uma afinidade. Todos querem estudar o Livro dos Espíritos. Outros estão no bar bebendo porque eles têm uma afinidade, eles querem beber, né? Outros estão jogando baralho, outros estão numa igreja cantando hinos. Então, cada um tem o seu grupo de afinidade, né? São uniões simpáticas, mas nós vamos falar agora de antipática, do oposto, né? De criaturas que, como se diz por aí, não bate o santo, né? Agora, a questão 939 fala algo muito interessante, né? Porque os espíritos se unem pela simpatia, né? Mas e aquelas situações em que uma pessoa gosta da outra, mas a outra não retribui? A afeição é apenas de um lado. E aí, né? Como pode haver simpatia só de um lado? Ou os dois têm a mesma forma de entender, de pensar, ou não tem, né? E outra questão aí na 939, como podem criaturas que se amam, criaturas que têm uma intensa afinidade, de repente brigam e ficam numa antipatia muito grande, né? Por vezes até o ódio. Como pode isso acontecer? A resposta é muito interessante, né? Quando uma pessoa ama e não é amado, é uma punição, ainda que passageira, né? Além do mais, quantos equivocadamente não pensam amar, né? Amar profundamente, quando na verdade estão iludidos pelas aparências, né? E aí, quando são obrigados a viver em comum, né, constatam as dificuldades, né, de relacionamento, né, e constatam que aquela pessoa não era bem aquilo que ela imaginava, né? Nós temos um confrade da Casa Espírita que falava assim, ó, para você conhecer bem uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ela, né? Mas não é tudo uma vez, é um pouquinho por dia, uma pitada por dia. Ele queria dizer, demanda muito tempo, muita convivência, né? Agora, quantas uniões que a princípio não eram antipáticas, fadadas ao insucesso, que com o tempo amadureceram e se tornaram uniões muito fortes, né? Muito cara uma a outra, né? Então, as pessoas também mudam, né? Aliás, esse é o nosso propósito da nossa encarnação, é mudar para melhor, né? Então, é preciso a gente ter a compreensão das limitações, né? É preciso entender, né, que estamos num planeta de sofrimento e superar as dificuldades, né? E andar para frente, né? Agora, o texto lembra que nós somos espíritos encarnados, né? O corpo tem suas necessidades, o corpo físico tem seus desejos, né? Mas a alma também tem suas afeições, né? Então,